Vamos falar de Silvio Almeida na Câmara, porque isso aí rendeu ontem, ainda está rendendo até hoje, porque foi mais É uma daquelas detestável. cenas, né? A gente que já falou bastante aqui quando o Dino participava dessas comissões, o próprio Silvio Almeida também já foi em algumas oportunidades. E essa situação que a gente vive do Congresso Brasileiro, né? Ontem, o ministro Silvio Almeida acabou até numa situação ali batendo boca com a deputada federal Bia Kicis. Ela interrompeu a fala dele e depois cortou o microfone dele. Vamos ouvir esse trecho. Lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só veio ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura. Como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos, e, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi reconhecido... Não, desculpe, Não, desculpe. ministro, me Não, desculpe, não, eu não, vou desculpa, não, interrompê-lo desculpe. para dizer que eu acho que não é o Não, seu desculpe. papel aqui A senhora grupos está, de deputados. a senhora está me Desculpa a mulher interrompendo. aí, menino. Eu A estou senhora está me interrompendo. interrompendo. A senhora está me Eu estou interrompendo. interrompendo A senhora está me interrompendo. presidente da A senhora Câmara. está me interrompendo. A senhora está me interrompendo. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui, o senhor é ministro do Brasil inteiro, o senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Em um outro trecho, e aí essa agora com o Eduardo Bolsonaro resolve perguntar ali sobre Flávio Dino. E aí acaba falando sobre a questão racial. Vamos assistir esse trecho. O ministro não respondeu a minha pergunta se Dino é um ministro, é um negro fake, ou se existem negros trans que podem no passado ter se declarado branco e hoje em dia são auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Mas o que me intrigou muito, em que pese o tema do convite, é que o deputado veio me perguntar sobre questões raciais. Eu quero saber qual é o motivo dessa pergunta, e essa pergunta dirigida especificamente... Eu quero falar, deputado, por favor. Essa pergunta dirigida a mim. Eu acho muito estranha essa pergunta, porque eu sou ministro de Direitos Humanos e Cidadania. É um objeto, mas deve haver algum motivo para que essa pergunta tenha sido a mim dirigida. E eu só acho o seguinte, sobre a pergunta, os termos que usou o deputado, né? Negro trans, negro fake. Eu só acho que o deputado ele tinha que ter um pouco mais de respeito com essa questão. O deputado demonstra que não tem o menor respeito pela questão racial, não tem o menor respeito pelos negros brasileiros, porque se tivesse, não falaria dessa Lula maneira. tem? Eu estou falando. O Lula deputado. tem respeito? Deputado, então deixa o ministro terminar depois, deixa ele terminar a fala dele. O que eu posso dizer é que o senhor não tem, e o senhor não está me respeitando nesse momento. E aí, Reinaldo, como é que você vê mais um episódio como esse? Olha, primeiro assim, ele foi chamado lá para o episódio da tal da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho do Amazonas que participou da reunião de um conselho federal, né? E ela foi indicada pelo Conselho Estadual, já tratamos disso aqui. Não tinha como o ministro saber que seria ela e tal, e inclusive a condenação dela saiu depois dessa viagem. E também já condenei aqui o fato de esses conselhos e, segunda instância, o Ministério da Justiça, aí no caso de Direitos Humanos, mas da Justiça, de receber essas pessoas sem saber quem são, porque é claro que corre o risco de acontecer o que aconteceu, mas evidentemente o Silvio não tem nada a ver com isso, né? Cumpre lembrar que antes de convocarem o Silvio, eles entraram com um pedido de impeachment do Silvio, nada menos. E eles levaram uma carraspana formidável ontem, porque eles entraram com um pedido de impeachment do Silvio na Câmara dos Deputados. E esse pedido de impeachment só poderia ser apresentado, obviamente, como diz a Constituição, no Supremo. Um pedido de impeachment de ministro ele pode ser apresentado à Câmara, como se apresenta o de presidente da República, se o crime que eles estão tentando atribuir ao ministro é conexo à ação do presidente da República, tá claro?
Então, como impeachment de presidente? Começa por onde? Pela Câmara. Tem um ministro junto, que eles acusam de estar junto com o presidente. Então, aí pode apresentar a Câmara por conexão. Não havendo conexão e não havia, não é a Câmara que tem que ser apresentada, mas ao Supremo. E, evidentemente, a petição, portanto, tinha um erro de endereço, né? E nem descrevia qual era o crime que o ministro teria cometido, qual o crime de responsabilidade cometido. Então, o Silvio já começou desmoralizando, e muitos que estavam ali assinaram essa porcaria, e eles ficaram irritados, né? Acho detestável, acho lamentável que se tente. Uma coisa eu sou contra a política de direitos humanos do Ministério. Pronto, acho que essa ação, aquela está errada, não sei o quê. Agora, tentar ligar o Silvio, como se buscou ali muitas vezes, a qualquer ação condescendente com o crime, isso é um absurdo, né? E pode ensejar uma reação, enfim, se quer saber, eu não acho que o ministro deva, ao responder, fazer considerações sobre a trajetória de cada deputado que o questiona, né? Não acho um bom caminho, mas acho detestável o que veio antes, que é buscar, igualmente detestável que veio antes, ou mais detestável, que é buscar ligar uma pessoa que, obviamente, não tem nenhum vínculo com o crime, tentar ligar a ação criminosa. E, a partir daí, a Bia Kicis, ela também, né, faltou o equilíbrio necessário, diz, eu presido a comissão, vou e corto a palavra do ministro, chamo o ministro para depor e corto a palavra do ministro. Ministro, o senhor aqui pode ouvir qualquer ofensa, o senhor só não pode se defender. Insisto, acho que tudo começou a ir por um caminho muito ruim, não é? Agora, o Eduardo Bolsonaro, bom, esse vai abaixo de qualquer padrão. O que é que o Silvio tem a ver com a atuação do Flávio Dino? A tese é que Flávio Dino diz que é pardo, estão falando que o Flávio Dino é pardo para poder ser aprovado para o Supremo. Fabíola, minha amiga Fabíola, você já viu, por um acaso, alguma facilidade criada no Brasil para quem é pardo, para quem é preto? Eu vi o contrário. Eu vi o contrário. Eu vi o que saiu ontem do Atlas da Violência. Eu vi que 80% das pessoas assassinadas no Brasil são negras, embora componham coisa de 55%, 56% da população. É isso que eu vi. Mas e a política de cota? Mas escuta, a política de cota não tem política de cota no Supremo. Aliás, basta ver a cor do Supremo para saber que não tem. Então, assim, partir do princípio de que se usa, quer ser negro, buscando um privilégio, e aí ele faz uma pergunta sobre o Ministério da Justiça, é possível que é ministro dos Direitos Humanos, porque o Silvio é negro. No fundo, o que ele está tentando testar é se o Silvio é um negro verdadeiro. Vamos ver se agora o senhor se comporta como negro e diz Dino não é negro. Como se o Silvio fosse da comissão racial do nazismo para dizer quem é, de que raça e não sei o quê. Mas isso é pusilânime. E ele, né, como a gente sabe, um notório lutador em favor dos direitos humanos. E tem essa coisa aqui, o Silvio, nem o Dino, em relação àquela senhora que foi chamada de dama do tráfico, e a gente sabe que foi um mero apelido que de jornalístico não tem nada, foi para criar um case. Isso não quer dizer que não tenha sido um erro ela ir lá, que deveria ser noticiado sim, né? Não há foto, não há intimidade, não há nada. Agora, eu lembrei ontem no programa da Coisa, todos vimos um sujeito que dá aula num curso preparatório para policiais e não sei o quê, fazendo apologia da necrofilia. Vimos, não vimos? Apareceu em todo lugar. Saiu matéria no UOL, falando que se for
um cadáver de uma mulher bonita e tiver quentinho ainda. E não é a primeira vez, eu demonstrei, tem um outro vídeo dele falando a mesma coisa. Aliás, o mesmo cara que confessou que quando era policial, realmente era violento. Tem vídeo dele recebendo Eduardo Bolsonaro. Grande brother ali, o brother Eduardo, saudando a vitória do Bolsonaro. Vem cá, eu devo partir do princípio de que existe uma relação entre Eduardo e um cara que faz apologia da necrofilia? Que confessa a tortura? Que torturava quando era policial? Olha aqui, evidentemente, esse troço foi muito além, essa história dessa senhora foi muito além do razoável, a maneira como foi tratada, quer dizer, aquilo que constitui, sem dúvida nenhuma, um erro censurável, sim, e que deve ser evitado e tomar providências contrárias, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém endossa aquilo. Agora, daí a tentar estabelecer uma vinculação, pedir impeachment e passar a agredir o ministro pessoalmente por isso, vai uma diferença gigantesca, né? E isso tudo aconteceu, né? E, em alguns casos, aí o que se busca também é lacração, para depois fazer videozinho, para depois tentar colocar o ministro numa situação difícil, né? Eu não endosso uma linha de resposta que o Silvio deu ali, porque senão eu teria que, a cada resposta, ver a biografia de cada deputado, né? Fica um pouco difícil, né? Agora, também não acho que um ministro deva ser chamado à Câmara para ser agredido. E Isso é um isso aconteceu. desrespeito, né? Aquele momento no Isso qual ela aconteceu. desliga o É microfone desrespeito, é dele, né? desrespeito à pessoa, mas também ao ministério. Sério? Sim. O ministério é um representante, de qualquer modo, de um outro poder. É preciso que tenha uma compostura que simplesmente desapareceu. O bolsonarismo e associados, né, introduzir esse viés. É impossível manter uma conversa num padrão Não, civilizado. ele falar preto trans é de uma agressividade. Preto trans, É uma veja, coisa preto absurda, trans. preto fake. Essa coisa da autodeclaração do Dino, que está sendo agora usada pela extrema-direita, principalmente nas redes, e por ele, né, publicamente, como o próprio Eduardo Bolsonaro, é algo muito grave, né, Reinaldo? A gente até entrevistou aqui uma jurista falando sobre a questão da autodeclaração. Esse é um processo que o Brasil está passando, a sociedade brasileira está passando por isso, de como que ela se entende. Né? Eles usam isso porque Flávio Dino, lá atrás, se declarava branco. E ele, nas últimas declarações, acredito que desde 2014, ele se autodeclara pardo. Como você mesmo falou, né? Na primeira vez aqui, Sim, mas isso E isso não é utilizado e jamais foi dito por ele ou por Lula na indicação dele ao Supremo, né? Não foi falado que ele estava indo, porque eles estavam tomando muito dos movimentos de não ter escolhido uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento isso foi usado, né? Só que eles estão usando isso para atacar o Flávio Dino. É curioso, Eles né? inventaram uma causa para o Dino que não é do Dino. Sabe por que o Dino se declarava branco? Porque gente com a pele do Dino até outro dia se declarava branca no Brasil, porque não tinha esse movimento correto de autorreconhecimento daquilo que a gente é. Sofrimento também, como você acabou de dizer, porque tem muito Claro. sofrimento. Você Sim. dizer que você é branco, abrem as portas, o que é um Sim, absurdo no país, né? Sim, então assim, aí você vai dizer, e aí, quer dizer, objetivamente, o Dino não é um branco. Eu mesmo chamei atenção disso aqui para isso outro dia aqui. Ele objetivamente não é, basta ver o ministro, conversar com o ministro. Ele é pardo. Ele é pardo, aliás, como praticamente a maioria do Brasil quando a gente pega o grupo isolado. Não é? Felizmente. Felizmente que eu digo é porque a mestiçagem em si eu não vejo mal nenhum nela. Desde que a gente
não passe a fazer apologia de relações forçadas e tal, porque na origem teve. Né? Mas o Dino, o grupo isolado dos pardos, é praticamente a maioria. Os pretos, propriamente, segundo designação do IBGE, não. Eles são minoria. Mas aí se usa o negro, a expressão negro como uma expressão política de reconhecimento de uma luta política, que eu acho importante, porque, sim, boa parte dos pardos está sujeita às mesmas discriminações dos negros, dos pretos. E nós sabemos disso. Desde a escravidão, isso é tão, olha, isso é tão odioso, desde a escravidão, dona Fabíola, isso está em todos os lugares e todos os livros de história que tratam do assunto. Desde a escravidão, as pretas claras eram escolhidas para trabalhar nas casas. As mais claras. Porque se considerava, digamos assim, que elas estavam menos maculadas. Eram escolhas para as casas, para as damas de leite. E as mais escuras, para o trabalho pesado. Então, há uma questão histórica aí. É tão horrível essa gente, é uma gente tão horrível, não é? Ao lidar dessa maneira com as coisas, né? Ignorando que existe essa luta. E se o ministro se dizia branco, porque um monte de gente com a pele dele se dizia branca e passou a se dizer pardo, porque efetivamente, dentro dessa luta de reconhecimento, ele é pardo, e daí, o que o Eduardo tem com isso? Agora, como você lembrou bem, por um acaso, ele está dizendo, puxa, me aceitem para o Supremo porque eu sou pardo? Será, a propósito, será que se ele falasse isso no Senado, isso ia conseguir dar algum voto para ele? Hein? Então, como é que se faz essa acusação? Faz essa acusação e se quer ouvir a resposta de um negro. Não, e nem acusação, né? Ele pegou e soltou uma coleção de preconceitos. E eu não sei até se ele não cometeu um crime ao falar isso, né, o Reinaldo? A falar isso. Um preto fake, um preto. Porque você não pode. A pessoa se autodeclara a forma como ela se autodeclara, como ela se enxerga. Você não pode falar. Dificilmente a expressão é infeliz, assim como negro trans e tal, não creio que haja crime aí, porque não se teria um crime de natureza racial, e também no que diz respeito a calúnia, injúria, difamação, também não. Agora, mas isso expõe a natureza do deputado, né? Isso expõe a luta que ele trava. Isso expõe quais são os seus adversários, né? Quando ele fala negro trans, né? O preto trans, quando ele usa essa expressão, aí ele está querendo atingir os dois grupos ao mesmo tempo, né? Então, é isso. Essa gente cresceu, prosperou no Brasil e no mundo, né? Não é só aqui, né? E convence milhões de pessoas. Combater isso é muito difícil, mas temos de combater, né? Temos de combater. Eu acho que E também. espero que partidos de centro, partidos de direita que não tenham esse viés, né, do bolsonarismo, também deveriam se insurgir contra isso. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, fica muito essa conversa de, precisa surgir uma terceira força no Brasil, uma terceira força no Brasil. A imprensa brasileira, no geral, está muito empenhada nisso, né? Eu defendo, eu queria muito que tivesse uma terceira força. Agora, até que os liberais não bolsonaristas, a direita não bolsonarista, então não saia do armário para dizer que isso aí é detestável, que isso aí é insuportável, não vai ter terceira força. Ao contrário, quando tem um episódio como esse,
todos se juntam contra alguém como o Silvio. Bolsonarista e quem não se diz e quem se diz não bolsonarista. Todos eles se juntam. Sabe quando é que sai uma direita não bolsonarista nesse contexto? É nunca. Hã? Até que não tenha coragem de combater esse tipo de coisa, esse tipo de prática, né? E fora o quanto isso ofende as pessoas e estimula ainda mais o racismo no Brasil, né? E a Claro, gente. Isso claro. é uma tragédia mesmo. Vamos lá, Reinaldo, 1h48. Nossa turma toda está conversando aqui conosco. Olha só, é muito triste. Precisamos de uma esquerda que puxe pautas para o desenvolvimento do país, que brigue por poder. Pedro Santos fala aqui. E aqui tem gente que fala assim, que moral ele tem para falar alguma coisa, esse cara? E aqui outros comentários que Eu vão ou o chegando. Eduardo? Oi? Eu ou o Eduardo? O Eduardo. Calma, tio Rei, quem tá aqui tá contigo. E aí tem gente falando assim, tem gente que ainda faz pix para esses caras.